A paz, queridos, sejam bem-vindos em mais um culto da vitória. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesse culto, então fique até o final conosco. Deus vai estar usando a vida do nosso irmão Alberto para nos abençoar com a poderosa ministração da palavra de Deus. Então agora nós vamos louvar ao Senhor e vamos adorar juntos ao nosso Deus. Um bom culto. Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto da vitória. Queria chamar você para estar em adoração agora com o Senhor, com a sua família. Então feche seus olhos, deixa Deus agora ministrar sobre o seu lar, sobre o seu coração. Queremos, Espírito Santo, que o Senhor traga paixão pelo teu nome, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria a cada pessoa que está adorando neste momento. Esse não pode ser teu fim, não que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome.
Amém, queridos. Estamos de volta depois desse louvor poderoso e muito abençoado. E agora nós vamos expressar a nossa gratidão ao Senhor, devolvendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você pode fazer isso agora mesmo, usando esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela, e fazer uma transferência, expressando a sua gratidão, a sua fidelidade com a obra de Deus e com a nossa igreja local. Quero orar com você, antes de mais nada, agradecendo a Deus por tudo que Ele representa para nós. Feche seus olhos, por favor. Pai, nós te agradecemos por esse momento de ofertório, esse momento de entrega, de devolução. Nós queremos agora semear sementes que venham produzir uma colheita farta, uma colheita abundante, uma colheita a 30, 60 e a 100 por um. Que o Senhor continue abençoando o teu povo, continue abençoando a tua igreja, suprindo todas as nossas necessidades. Receba, Senhor, todas as sementes que serão devolvidas nessa noite e que serão devolvidas nos próximos dias. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A Bíblia nos ensina a semearmos com generosidade, porque aquele que semeia pouco, colhe pouco, mas aquele que semeia fartamente, também colherá fartamente. Então que Deus te abençoe e uma boa semeadura. Boa noite, amada igreja, Pastor de São Gonçalo. Estamos aqui mais uma vez para esse culto da vitória, porque queremos nesta noite honrar o nosso Deus mais uma vez, porque sabemos que Ele tem nos honrado tanto, tem nos abençoado tanto. Portanto, vale a pena nós estarmos aqui para sermos mais uma vez edificados na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Vocês que estão em casa, assistindo a este culto online, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração e ao meu coração, porque essa palavra, ela é uma palavra que nos traz uma edificação muito grande para a nossa vida espiritual e nos traz a certeza de que nós precisamos manter o nosso coração aquecido, buscando sempre a presença do nosso Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Nós temos visto aí tempos difíceis, mas graças a Deus o Senhor tem nos sustentado. Graças a Deus o Senhor tem nos dado força para nós continuarmos a nossa caminhada. Amém, queridos? Não vou me demorar. E eu quero compartilhar com você nesta noite um texto da palavra de Deus que está lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 22, do versos 34 ao 40. O tema da nossa mensagem hoje é: Deus deve estar sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Amém, querido? Guarda isso no teu coração. Deus precisa estar sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém, querido? Acima de tudo e de todas as coisas, Deus precisa sempre estar em primeiro. Aleluia! Então vamos ler o texto para a gente entendermos melhor.
aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Mateus capítulo 22, do 34 ao 40, que diz assim: Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram, e um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? Glória a Deus por essa mensagem que Jesus nos traz. Nós precisamos entender os propósitos da palavra de Deus para a minha e para a sua vida. Os fariseus, eles sempre buscavam testar Jesus, eles sempre buscavam confrontar, na verdade, a Jesus, buscando, na verdade, fazer com que ele tropeçasse, em alguma resposta que ele desse. Mas Jesus, ele é o Senhor, amém, querido? Então ele tinha resposta para tudo e para todas as coisas. E ele deixou bem claro para os fariseus, e essa mensagem não é só para os fariseus, mas principalmente para mim e para você, que é preciso nós entendermos que Deus, ele precisa estar acima de tudo, de tudo. Não importa quem seja, Deus precisa sempre estar acima de tudo em nossas vidas. Amém, queridos? Não importa se você tem muito dinheiro, não importa se você é uma pessoa muito famosa, não importa se você é uma pessoa que adquiriu muitos bens, não importa se você é apegado à sua família, talvez você se apega demais à sua família, você precisa entender que Deus deve estar sempre acima de tudo. Veja bem, é muito difícil para o ser humano se desprender, na verdade, daquilo que ele possui, ou daquilo que ele tem, Mas se nós começarmos a buscar entender a palavra de Deus e colocarmos Deus sempre em primeiro lugar, querido, sobre tudo, inclusive daqueles que mais amamos. Jesus, ele foi bem claro quando ele falou que toda a lei, todos os mandamentos, eles só vão ter valor, querido, se nós colocarmos esses 2 primeiros mandamentos como prioridade nas nossas vidas. Porque o restante não terá valor se nós não colocarmos os 2 primeiros em prática na nossa vida. Amém? Entenda bem. Eu estava assistindo um vídeo, até mesmo pela televisão, um vídeo no YouTube, que falava da história de uma mulher que ela era casada, ela tinha o seu marido, ela tinha seus filhos, e ela era muito apegada ao seu esposo. Mas o seu esposo, ele era uma pessoa que não tinha Deus no coração. E ela conhecia Jesus, ela sabia e servia Jesus. Mas o seu esposo, ele era uma pessoa que tinha até amante, na rua, ele se relacionava com outras mulheres e tal. E certa vez ele decidiu deixar a sua esposa, que era uma mulher de Deus. E
por causa dessa situação, aquela mulher de Deus, querido, ela entrou em depressão e tentou tirar a sua própria vida. Por que eu estou falando isso? É muito difícil para nós, realmente, se desprendermos de coisas nas nossas vidas, quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Acima de tudo e de todas as coisas. Aquela mulher, querido, ela precisava entender que Deus está acima de tudo, até mesmo do seu esposo, do seu marido. Que não era ela tomando aquela atitude que ela ia resolver o seu problema, mas ela precisava confiar no eterno, ela precisava confiar no Deus que ela servia. Mas, às vezes, a pessoa ela se prende a certas coisas que esquece de colocar Deus como prioridade na sua vida. Veja bem, e nós também, muitas vezes, acabamos cometendo esses certos erros na nossa vida. Somos apegados, às vezes, às coisas que não era para sermos apegados, queridos. E colocamos essas coisas, muitas vezes, na frente de Deus. Às vezes, por isso que as pessoas, quando nós falamos de Jesus, quando nós evangelizamos as pessoas, por exemplo, eu evangelizando uma pessoa, né, que é um rapaz que trabalha comigo, e eu falei para ele de Jesus, né, que Jesus pode mudar a vida dele, a sua história e tal, e ele chega para mim e fala assim: não dá para ir para a igreja não, porque eu não consigo largar minha cervejinha. Olha o que ele fala: eu não consigo largar minha cervejinha. Ou seja, as pessoas, elas esquecem que Deus pode fazer na vida dela, querido, coisas tremendas. E por causa de uma cerveja, as pessoas, elas deixam de ter Deus na sua vida. Elas deixam de colocar o Senhor como prioridade nas suas vidas. Não é verdade? Então, nós, através dessa palavra, precisamos trazer isso também para a nossa vida. Porque nós, como cristãos, muitas vezes nos apegamos a coisas e deixamos de lado, e deixamos, na verdade, de colocar Deus como prioridade. Essa mulher, dessa história que eu estava falando do vídeo, ela, ao invés de buscar a Deus em primeiro lugar, para que Deus mudasse a situação dela, salvasse o casamento dela, o que ela fez? Ela tentou se matar, quis tirar sua própria vida. Então, quando nós se prendemos, querido, a coisas que não podemos nos prender e esquecemos que Deus é primeiro na nossa vida, a gente podemos chegar até a morte. Perder até a nossa salvação, perder a vida eterna. Foi o que aconteceu talvez com aquela mulher. Se ela tivesse suicidado, se ela não tivesse despertado, a história depois fala que ela, conseguiu sair daquela situação, tal. Deus deu uma oportunidade a ela para não tirar sua própria vida, porque a gente sabe que nem a nossa vida nós podemos tirar. Só Deus pode tirar a nossa vida. E aquela mulher, ela pensou em tirar a sua própria vida. Amém? Ou seja, ela quis tomar a frente de Deus até mesmo para tirar a sua vida, uma coisa que não podemos fazer. É condenável isso. Só Deus pode tirar a nossa vida, querido. Nós não podemos ter esse tipo de atitude. Mas isso só aconteceu porque ela não entendia que Deus precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Por quê? Nós sabemos que se nós colocarmos algumas coisas como prioridade na nossa vida, nós estamos agindo de maneira errada, querido. Porque Deus é primeiro na minha e na sua vida. Primeiro lugar, ame a Deus de todo o seu coração, conforme Jesus fala. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração
e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Se nós colocarmos Deus, querido, em primeiro no nosso coração, termos força para buscarmos a presença de Deus todo o momento da nossa vida, tivermos comunhão com Ele todo o tempo, todo momento, nós vamos sempre ter Deus como prioridade. Não importa a situação que estivermos enfrentando ou que tivermos de enfrentar, Deus, se Ele estiver como prioridade na minha e na sua vida, querido, nós vamos arrebentar, nós vamos vencer qualquer batalha, qualquer luta, venha o que vier contra você, querido, não importa. Se você tiver o Senhor como primeiro na sua vida, você não tem como ser derrotado, você não tem como viver uma vida sem sentido, você não tem como viver uma vida de miséria, você não tem como viver uma vida, querido, toda arrebentada. Eu não acredito nisso, eu creio que Deus, quando a gente coloca Deus como prioridade na nossa vida, querido, nós podemos sim alcançar todas as coisas. Jesus, ele é bem claro que se nós, tudo que nós colocarmos em oração e crermos, Deus nos concederá. Amém? Isso é para mim e para você. E se essa pessoa tivesse tomado essa atitude, ela teria alcançado isso na sua vida. Mas nós temos a Deus na nossa vida, amém, querido? Então, sobre a lei, o primeiro mandamento, ele nos deixou bem claro que os 2 primeiros mandamentos resumem todos os outros mandamentos. Vamos ver um exemplo que eu acho muito importante, eu acho essa passagem muito edificante, e que muitas vezes eu ouvi essa mensagem, não tive esse esclarecimento, não tive esse entendimento que eu tive quando eu estava meditando nesse texto. Mateus capítulo 37. Nós vamos ler a passagem, né, do jovem que não foi capaz também de deixar tudo para seguir a Jesus, porque ele era apegado aos seus bens. Mateus 37, versos 39 e diante. Vamos lá? Aliás, não é Mateus 37 não, porque não tem Mateus 37. Vamos achar aqui. Mateus, na verdade, é Lucas 18. Vamos ler Lucas 18, de 18 a 30. Abra aí para nós entendermos melhor. Lucas 18, do 18 ao 30. Você vai entender o que eu estou falando. Jesus, ele é maravilhoso. Abra aí sua Bíblia lá em Lucas 18, de 18 a 30. Que fala sobre o jovem, né? Rico, sobre o jovem que tinha muito dinheiro e não foi capaz de deixar tudo por causa de Jesus. Diz assim, verso 18: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Disse Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás e não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse o jovem. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me.
Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. E vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E Pedro lhe disse: não deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te? Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, veja bem, isso é Jesus falando para os seus discípulos, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Aleluia! Louvado seja Deus! Esse texto nos traz uma revelação muito importante. Por isso que Jesus, quando dá a resposta para os fariseus, ele fala: os 2 primeiros mandamentos se resume todos os outros mandamentos. Esse jovem, ele chegou para Jesus e perguntou o que deveria fazer para ser salvo, ou seja, para herdar o reino dos céus. E Jesus falou para ele, né? Obedeça pai e mãe, né? Obedeça, você conhece os mandamentos. Ele disse que conhecia todos os mandamentos. Mas, na verdade, ele não conhecia os 2 principais mandamentos, que era amar acima de tudo o seu Deus e amar a si mesmo e amar o próximo como a si mesmo. Entenda só, por que que ele resistiu? Por que que ele teve essa resistência de deixar tudo para seguir a Jesus? Porque ele não conhecia os 2 primeiros mandamentos. Se ele realmente praticasse os primeiros, querido, ele não teria a menor dúvida no seu coração em fazer aquilo que Jesus falou para ele. Amém? Assim somos nós. Quantas vezes Deus nos chama para deixarmos algo de lado, para fazer a vontade dEle, para fazer a obra dEle, amém? Para que nós possamos fazer a vontade de Deus, e a gente muitas vezes deixamos de fazer, porque somos apegados a alguma coisa. Foi o que aconteceu com esse jovem. Ele precisava, na verdade, conhecer os 2 primeiros mandamentos, que eram os mais principais. Porque quando Jesus falou: deixa tudo que tem, dê aos pobres e siga-me. Aí ele baixou. Certamente, eu imagino ele naquela situação, baixando a cabeça e saindo de fininho. Porque ele tinha que deixar tudo o que tinha, ou seja, toda a sua riqueza, e dar aos pobres. Foi o que Jesus falou para ele. Dê aos pobres, venha e siga-me. Imagina só você diante de uma situação dessa também. Quando Jesus chegar para você e falar isso, para talvez você ter que deixar alguma coisa que venha te trazer uma dor, talvez, por causa dele. Mas quando você entende o propósito de Deus, querido, você não vai se negar. Porque para tudo Deus tem um propósito. Deus tinha um propósito na vida daquele jovem. Se ele tivesse deixado tudo, ele ia o quê? Ele ia herdar o reino dos céus, ele ia alcançar a salvação. Mas ele deixou de lado aquilo que Jesus falou, porque ele não entendeu que se ele amasse a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, ele não teria a mínima dúvida dentro dele em deixar tudo e seguir a Jesus. É um exemplo que nós temos que trazer para as nossas vidas, querido. É um exemplo que nós temos que trazer para praticar na nossa vida. Às vezes vai ser necessário nos desprendermos de algo para podermos fazer a vontade de Deus, porque Deus está acima de tudo.
Amém, queridos? Deus está acima de todas as coisas. E ele fala aqui que aquele que deixar pai, mãe, irmãos, família, é por causa dele, ele é bem claro aqui, ó, que mesmo na era presente, nós vamos receber muito mais. Nós vamos receber muito mais, querido. Tanto na era presente como na vindoura. Então a nossa confiança em Deus precisa estar acima de tudo. Nós não podemos negar a vontade de Deus se praticarmos esses princípios da palavra, que nos orienta, que nós precisamos nos desapegar das coisas desse mundo para servir a Deus. Nós vamos alcançar o melhor do Senhor. Amém? Pensa nisso, querido. Começa a pensar, talvez você ainda é apegado a alguma coisa, talvez você tenha tido dificuldade para servir a Jesus, para fazer a vontade de Jesus, porque alguma coisa ainda te prende. Nós não podemos ser assim, nós temos que ter Deus em primeiro. As pessoas hoje têm tido muita dificuldade para dar o dízimo, para ofertar na casa de Deus, têm se apegado ao dinheiro, têm ouvido coisas que não deveria e traz isso para dentro do seu coração e esquece que Deus está em primeiro lugar. Nós não podemos, querido, fazer isso. Deus está acima de tudo. Não deixe o inimigo falar no seu coração, não deixe ele soprar no seu ouvido aquilo que você não pode deixar entrar no teu coração. Saiba disso, Deus, Ele é primeiro, Ele está acima de tudo. Nenhum bem, nenhum dinheiro, ninguém pode estar acima de Deus na nossa vida. Somente Ele deve estar em primeiro. Eu sei que é muito difícil a gente praticarmos isso, mas não é impossível, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E se tudo é possível ao que crê, então é possível sim nós colocarmos Deus como prioridade em nossas vidas. Amém? Deus é fiel, Ele sempre estará comigo e com você, Ele sempre fará com que nós alcancemos o melhor quando nós confiarmos plenamente naquilo que a palavra nos diz. Amar o nosso Deus, em primeiro lugar, querido, vai nos trazer algo tremendo, e você vai entender que Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Amém? Nós também vamos ver um exemplo em Mateus, capítulo 6 também, no versos 33, para nós entendermos por que nós temos que fazer a vontade de Deus. É um texto muito conhecido, e eu tenho certeza que você deve saber já até de cor, Em Mateus 6, versículo 33, também nós entendemos que a nossa preocupação não deve ser nas coisas terrenas, mas deve ser nas coisas do alto, naquilo que vem dos céus. Porque quando nós colocamos Deus como primeiro lugar na nossa vida, nós sempre estaremos buscando fazer a vontade do Senhor. Então diz assim, Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, nós precisamos entender isso, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós estamos colocando Deus acima de tudo. Nós estamos tendo Ele acima de tudo. Foi muito difícil para aquele jovem rico se desprender, dar as coisas aos pobres, porque ele não entendeu esse propósito de Deus. Ele não entendia e não conhecia, na verdade, os 2 primeiros mandamentos que se resumem no todo. Porque se ele amasse a Deus, ele não teria dúvida no coração de deixar toda a sua riqueza para seguir a Jesus. E também, se ele amasse ao próximo como a si mesmo, ele também não teria dúvida de dar toda a sua riqueza, dividir toda a sua riqueza com aqueles que precisavam. Amém?
E às vezes nós vamos ser testados dessa forma. Às vezes nós vamos passar, talvez, por uma situação assim. Vamos ser testados, às vezes, de dar algo para alguém, de doar, de ter que ofertar algo. E nós vamos mostrar que não somos presos a essas coisas, as coisas terrenas. Nós precisamos ter Deus acima de tudo. Nós precisamos colocar Ele como prioridade, querido, em todas as áreas da nossa vida. Eu falei alguns exemplos daquela mulher que não, porque o marido deixou ela quis tirar a sua própria vida, ou seja, ela não colocava Deus em primeiro lugar na sua vida. E às vezes nós estamos na igreja, querido, há tanto tempo, há tantos anos, e não colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós não podemos nos enganar com isso. Temos que abrir a nossa mente, buscarmos visões espirituais, buscarmos discernimento espiritual para que possamos entender que os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Quando nós colocamos Deus acima de tudo, nós vamos alcançar coisas maiores. Amém? Por isso Jesus fala, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas na minha e na sua vida. Amém? Tenha essa certeza dentro do seu coração. Não deixe o inimigo te enganar, querido. Não deixe que o inimigo fique tentando levar você a se desviar do propósito que Deus tem para a sua vida. Deus tem propósitos maiores. Às vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade, e aí acontecem coisas que nós não esperamos. Saiba que se você tiver fé, se você acreditar, se você obedecer quando você for testado, certamente Deus vai te honrar muito, porque você estará sendo fiel a Ele. E quando nós somos fiel a Ele, querido, nós temos a certeza de que Ele sempre fará com que a sua vontade prevaleça em nossa vida, amém? E a vontade de Deus, querido, ela é boa. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável, amém? A vontade de Deus para a nossa vida, ela sempre vai ser para alcançarmos o melhor, mas nós temos que aprender a colocar Ele como prioridade nas nossas vidas, porque a própria Bíblia nos ensina que é dando que se recebe. Isso não fala só de oferta, só de dinheiro, não. É dando o nosso tempo, dando o nosso trabalho. Amém, querido? Tendo Deus como prioridade. Às vezes de deixarmos de lado alguma coisa que vai nos trazer algum benefício para fazer a vontade de Deus. Isso é que faz com que nós coloquemos Ele como prioridade nas nossas vidas. Amém? Você que está em casa, entenda isso. Nós precisamos colocar o Senhor como primeiro lugar nas nossas vidas. E aí nós iremos arrebentar. Esses exemplos nos traz uma reflexão, porque nós muitas vezes deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer as nossas próprias vontades. Então, eu tenho certeza que a partir de hoje, você vai buscar o entendimento na palavra de Deus e vai começar a priorizar o Senhor como primeiro na sua vida, amém? Eu tenho buscado fazer isso. É claro que nós não conseguimos chegar a 100% em relação a isso, mas eu tenho certeza que se nós começarmos a nos aprofundarmos na vontade de Deus, nós vamos conseguir coisas maiores para as nossas vidas, amém? E eu tenho certeza que você vai conseguir, assim como nós temos buscado fazer também. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra ela te traga uma edificação para a sua vida, para a sua família, para que você possa fazer tudo aquilo que Deus te direcionar na sua vida. E assim você vai tê-lo como primeiro na sua vida, na sua família, no seu trabalho, em todo lugar que você estiver, você vai sempre colocar Deus em primeiro. Amém, amados?
Que Deus te abençoe, que essa palavra possa realmente te fortalecer e te edificar. Você que está aí na sua casa, reflita, pense e entenda que Deus sempre tem o melhor para você. Amém? Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus, eu quero agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui trazendo essa mensagem, que para a minha vida edificou muito. E eu tenho certeza que se você refletir, Deus também vai trazer revelações poderosas na sua vida. Amém? Graça e paz, que Deus te abençoe poderosamente, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus.